3D no Photoshop. Como que eu posso trabalhar com isso? Bom, primeiro, é possível trabalhar com 3D no Photoshop? Sim. Existe para isso o módulo 3D. Então nós podemos, dentro do 3D no Photoshop, nós podemos trabalhar com a questão de imagens que foram gravadas com câmeras 360, como por exemplo esta imagem aqui. Vou pegar esta para exemplo. Tá lá na pasta, numa pastinha chamada 360. Aí ele disse que acho que eu já mudei ela de local. Tá aqui, Photoshop sem mistérios, imagens 3D. Então vou pegar primeiro essa daqui, tá? E ela foi justamente gravada em 360. Eu consigo visualizar por estas curvas. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastá-la aqui para dentro do Photoshop. E logicamente que ele não entende o que deve ser feito para que eu possa trabalhar com ela em 360. Então eu venho aqui no menu 3D. Então o Photoshop tem um menu para isso. E eu tenho aqui, ó, Spherical Panorama. E eu vou dar, ó, novo panorama pela layer selecionada. Ele vai identificar as informações. Tá vendo que ele colocou aqui um background em 3D. Ele mudou para o ambiente 3D. Eu estou trabalhando com 3D câmera. Então eu posso, ó, fazer por aqui e visualizar, ó, como foi feita essa imagem. Ela tinha uma câmera central e essa câmera fez a captura das imagens para mim. O legal é que eu posso aqui também mexer, ó, na câmera de rotação. Aqui no caso seria uma câmera de escala e uma de afastamento. Por ser uma esfera, então ele vai entender como se fosse uma vez só. Por exemplo, vou fechar aqui e vou abrir uma outra imagem. Vamos pegar uma segunda que eu tenho lá, tem 3 imagens. Essa aqui ela é bem pesada, tá? Então eu vou evitar ela aqui para nossa aula, mas eu vou deixar lá na pasta. E lógico que quando eu coloquei ele não aparece aqui para mim. Eu preciso então vir em 3D e fazer essa mudança automaticamente para que ele entenda e consiga. É importante também, ó, que nem às vezes pode acontecer esse erro. Às vezes pode estar no tipo de câmera que eu estou usando, ó. Tá? Então, ó, se eu colocar vertical, horizontal, se é uma perspectiva, então aqui no caso é uma falha mesmo, tá? Então eu coloquei 173, ele estava em 5. Deixa eu voltar no histórico aqui que é mais fácil. Aí. Então aí eu tenho, ó, então houve uma falha naquela captura. Aí aqui em cima no céu também eu tenho uma junção lá. Então são coisas que você acaba tendo que acertar. Legal? Então ele me dá essas possibilidades. Aqui eu não tenho muita variação do 3D, certo? Ele já é uma imagem desta forma. Quando se você jogar num software que leia imagens em 3D, ele já vai ler desta forma também. O legal é que você pode, por exemplo, eu quero pegar essa perspectiva aqui. Como você está aqui no layer, você simplesmente dá aqui, ó, um Convert Smart Object. Então, e aí você consegue trabalhar nessa área dela, tá vendo? Ó? E quando dá o duplo clique, ó, não quero mais aquela área ali, eu quero pegar essa aqui agora. Vamos ver como que fica essa cena. Você fecha aqui, salva, e ele já vai retornar com a mudança de cena para que você possa dar continuidade. A outra forma, eu vou pegar aqui, ó, a imagem do chá. Deixa eu ver se ela tá aqui, tá? Ela não está aqui ainda, deixa eu ver onde que ela tá salvo, é um AI, tá? Então tá lá nas imagens, mas acho que por aqui eu já consigo pegar. Por ser um arquivo do Illustrator, ele me dá essa possibilidade. Eu vou deixar aqui, ó, ela tem 8000 por 5300, uma imagem bem pesada. Eu vou aproveitar e vou dar uma diminuída nela aqui, para não ficar tão grande, tá? Para nossa aula, eu acho que não há necessidade de uma imagem tão grande. Vou pôr em 72, porque dela vai cair no 1920 por 1080. E outra coisa que eu tenho tá aqui, ó, em 3D. Eu tenho aqui, ó, New 3D Texture for Select Layer. Mas eu tenho aqui, ó, New Mesh from Layer. Aí eu vou pôr aqui, ó, Mesh per Set. E eu vou pôr, por exemplo, Soda, que é uma lata. E olha que legal, ele já colocou na lata ali para mim. Vamos só aumentar aqui o zoom. E aí agora, tá vendo? Eu tenho 3 possibilidades aqui. Essas 3 primeiras são relacionadas à câmera. Então se eu der um orbital na câmera, eu estou rotacionando a câmera em volta da lata. Certo? Vou dar só um Ctrl Z para ele voltar aqui como ele estava. E eu tenho aqui os gizmos. Esses gizmos que eu tenho aqui, ó, são relacionadas à minha lata, tá? Então aqui ainda estou pegando a câmera, ele não está
puxando. Ah, deixa eu puxar aqui, ó. Textures, materiais. Aí. Opa, acabei tirando ali, desligando. Deixa eu ligar de volta. Aí. Opa. O que que houve aqui? Deixa eu voltar aqui. Aí. Acho que algum bugzinho que deu ali. Eu tenho aqui a parte de iluminação, ó, que é a área que eu estou iluminando dessa minha lata. Aqui eu estou vendo uma visão superior desta lata, tá? Então eu também posso trabalhar uma coisa. Ela é uma ferramenta bem pesada. Então pode ser que esteja isso, que esteja pesando um pouco aqui, ó. Vou jogar essa sombra para cá, tá? Então ele me dá isso aqui. Eu tenho o tipo de visão que eu estou usando. Então eu vou pôr aqui a default para ver lá de frente. Só fechar isso aqui para não atrapalhar. Então agora eu estou vendo ela de frente aqui, justamente porque eu consigo ver realmente como ela está ficando, tá? Agora ele trouxe aqui a câmera. Eu não estou conseguindo puxar as opções daqui do... É só sair da luz novamente. Aí. Então agora sim, estou na lata aqui e eu tenho os meus gizmos. Observe que eu tenho 4 variações aqui. Vou pegar pelo vermelho que fica mais fácil. A ponta aqui dele, ó, permite que eu mova o objeto na cena. A segunda opção, ele não mostra ali para mim, aqui nesse elemento, que esse quadradinho aqui, ó, é a escala. Então eu posso puxar lá. E a terceira, essa daqui, ó, que é bem uma curvinha, é nada mais é do que a minha rotação. Então eu posso trazer aqui, por exemplo, ó, e rotacionar a minha lata dentro do meu ambiente. Então, se eu puxo aqui, ó, eu passo a ter uma rotação aqui também, que eu consigo brincar com essa lata, tá? É uma ferramenta que você tem que ter um pouco de calma, porque ela é uma ferramenta que exige essa calma para poder trabalhar com ela. Aqui eu tenho, como eu falei, a parte de alongamento, e aqui eu posso afastá-la ou aproximá-la da câmera. Então, vocês viram que eu tenho bastante coisinha que eu posso brincar com ela aqui, só que tem que ter um pouquinho de calma, tá? Além disso, eu tenho aqui, ó, a textura que eu estou usando, os materiais, a luz que está sendo utilizada, e eu tenho aqui algumas opções. Então, quando eu abro aqui, ó, tenho sombras, como ela já foi convertida automaticamente, as unidades que eu estou usando, as coordenadas, tá? Então ele me dá aqui, ó, se eu clicar em texturas, ó, que eu desliguei aquela hora, ele me carrega essas texturas ali para eu poder estar utilizando, certo? Além disso, eu tenho aqui ainda uma opção de extrusão, que a gente vai ver num próximo exemplo. Eu tenho aqui uma série de outros elementos que eu posso estar utilizando. Observe que quando eu cliquei aqui sobre ele, ele também trouxe aqui os materiais. Como eu usei um material para fazer o envelopamento, isso aqui acaba, essa parte aqui pelo menos eu vou usar depois. Mas aqui eu tenho, por exemplo, uma opção de glow, que é um brilho, ó. Então lógico, eu vou puxar bastante e ele vai dar uma estourada no brilho aqui para mim. Eu vou diminuir aqui. Eu tenho também, ó, como que eu quero interagir as partes metálicas na lata, tá? Tenho aqui a parte de arredondamento, eu tenho ainda aqui peso e o nível de opacidade. Observe também que eu tenho a possibilidade de clicar só naquela partezinha ali, ó. Deixa eu aumentar mais aqui. Ó, e pegar só aquele metal ali, tá vendo? Ele pegou só aquela parte. E aí sim eu posso mudar, olha, eu não quero aquela cor ali, eu quero pegar um pouco mais esverdeado, ó. Então ele me deu essa possibilidade de corrigir aquela parte que eu estava ali. Então ele me deu essa possibilidade, tá? Então ele me dá isso ali para poder trabalhar. Mas por que tá opaco ali? Porque eu tô com aquela parte selecionada. Vamos chamar aqui essa textura, chamar minha layer novamente. Aqui eu tenho visão final de tudo. O que eu preciso aqui agora? Poxa, eu tô com ele pronto, quero sair dos materiais. Quero mexer com ele, tá aqui minha linha. Eu tenho aqui ainda algumas opções de 3D, ó, ambiente, a cena. Então eu posso ver aqui, ó, onde que tá a cena em si, a visão atual e a lata de soda, tá? O que eu preciso aqui agora? E eu vou propor esse processo para ser feito e consequentemente eu vou ter que pausar o vídeo, porque senão vai ficar muito longo, que é clicar nesse botão aqui primeiro. Aqui eu posso definir mais luzes, aqui eu posso definir mais materiais, tá? E aqui eu tenho um botãozinho chamado render, que quando eu clico ele começa a mapear a cena inteira para mim. Como eu falei, como isso aqui vai ser, ó, aqui acho que talvez até que não vai ser tão demorado. Vamos ver, ele está fazendo o render ali, ó, esse quadradinho vai mostrando. Eu diminuí a resolução, né, para tentar ficar um pouco mais otimizado.
Mas ele está fazendo toda a textura ali. Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, tá? E assim que ele finalizar eu retorno aqui para a gente dar continuidade. Então depois de bastante tempo terminou aqui o render, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui para as minhas layers, vou converter esta layer num Smart Object e aí ele traz ali para mim. Vou criar uma nova layer aqui embaixo. Vou mudar do ambiente 3D, tá? Vou colocar no Workspace Essentials e vou aplicar aqui um preenchimento. Não gostei muito desse, vou vir aqui, vou escolher um mais suave, esse aqui, ó. E pronto. Tá lá a minha embalagem de chá, posso mudar aqui, ficou um pouco estourada essa cor. Isso nada me impede de eu trabalhar aqui agora um pouco de contraste, diminuir um pouco do brilho, certo? Usar as minhas ajustes de curvas para poder ir trabalhando ali um pouco as cores, né? Da lata e acrescentar textos e outras referências que fossem necessárias ali. A terceira e última, a próxima forma que nós temos aqui de trabalhar com 3D, tá? Eu vou mostrar isso, depois eu vou mostrar também a parte de, não é bem um 3D, é apenas uma... Dentro do Facebook, quando ele simula como se fosse um ambiente tridimensional. Mas vamos aos fatos. Qual que é o interesse aqui? Eu vou pegar uma imagem para isto, eu vou usar essa aqui, tá? É uma imagem PNG do WhatsApp, poderia ser um SVG também, tá? Vou trazer ele aqui para o nosso palco. Então nós temos aqui uma imagem, tá lá bonitinha tudo, e eu posso transformar esta imagem também num 3D para poder brincar com ela. Então vamos lá. Eu estando com um elemento aqui na tela, já tenho ali o meu background, eu vou em 3D e eu vou ter aqui, ó, New 3D Extrusion from Select Layer. Ele vai transformar o ambiente em 3D, como a gente já sabe, vai ficar um pouco mais pesado aqui agora. Tá? Eu vou aproveitar, vou fechar algumas coisas que estão abertas aqui, para não atrapalhar. Eu vou pedir que sim, então ele vai transformar o ambiente para mim em 3D. Automaticamente ele já me colocou ali, ó. Eu vou mudar aqui uma vista default, tá? Aquela vista que eu estava era o top, então de cima é isso que eu estou vendo. Na esquerda é isso. E assim por diante. Eu vou colocar default, que é a minha visualização padrão de como eu tenho mesmo. Por que disso? Porque nesse momento aqui, ó, ele já extrusou a cena para mim, tá? Eu ainda não consigo visualizar tanto, mas eu estou vendo que ele tem uma extrusão aqui. E como que eu consigo fazer isso? Bom, primeiro eu vou pegar aqui, lembrando, aqui eu trabalho com o meu palco, e esse aqui eu tenho os meus gizmos. Então eu vou pegar esse gizmo aqui, ó, justamente de giro, ó, do meu vermelho aqui, e vou fazer isto. Então com isso eu consigo ver o que ele fez com o meu objeto, certo? Ó, então bastante cautela e pegar bem ali. Então ele fez isso. O que eu quero agora? Eu vou pegar aqui também, eu vou dar uma... Aqui que tá bom. Dar um Ctrl Z. É no azul, ó. Eu quero fazer isso aqui, deixar ele um pouco mais para cá e um pouco mais assim. O que acontece é que isso aqui está muito grande. Por quê? Porque minha extrusão está em 634 pixels aqui. Vamos diminuir um pouco essa extrusão. Opa, que eu estou só mexendo. Também é muito mais cauteloso. Vamos dar um Ctrl Z. É pesado, tá, gente? Bem pesado, por sinal. Então, vamos ver se eu consigo só voltar aqui rápido. Mesh Position, Extrusion aqui, ó. Aí. Então ele está ali. Vamos colocar aqui uns 300 só para ver. Aí. 250. Muito. Uns 150 de extrusão. Tá bom assim. Então com isso eu já consigo ver melhor o que está acontecendo. Tá. Aqui embaixo, então eu tenho aqui, ó, as partes que eu posso ir selecionando. Tá vendo? Se eu ocultar, eu consigo visualizar o que está sendo mostrado e o que está sendo oculto, certo? Essa demora dele é justamente por causa do peso da máquina, e olha que eu não estou com quase nada aberto aqui. Vou até fechar algumas outras coisas que podem atrapalhar aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo que ele demora mesmo, ó.
Ele até deu uma pequena travada ali, tá? No efeito, ok? Deixa ele já retorna. Eu tive que restartar ele aqui, tá? Então, por isso eu dei uma pausa, mas voltando aqui, então. Ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, eu vou pegar todos esses materiais aqui, tá? Dele, e eu vou mudar aqui, ó. Eu posso dar aqui um tipo de inflado para ele, ó. Então, como que eu quero trabalhar isso, ó? Eu quero, por exemplo, colocar mais almofada, quero colocar ele com um determinado chanfro. Então, eu vou modificando os materiais por aqui, ó. Tem alguns até um pouco interessantes, mas aí vai de cada um, tá? Logicamente que quando eu coloquei isso ele já tem uma pré-definição, eu vou voltar aqui para o quanto eu quero. E aí aqui eu também posso começar a trabalhar isso, ó. Eu tenho aqui em cima, ó, o tipo de preset diferente para isso. Eu tenho aqui, se eu estou trabalhando no front, no back, eu tenho aqui as opções de trabalho dentro dele. Então eu tenho várias pré-definições, ó, que eu possa estar utilizando. Por exemplo, quando eu clico aqui também, eu defino, ó, que área que eu vou estar mexendo nele. Então eu tenho aqui, ó, eu posso ir selecionando por aqui e mudando o material, tá? Ele entende isso. Então, por exemplo, eu vou aumentar aqui um pouquinho e vamos trabalhar só numa parte. Por exemplo, eu quero trabalhar nesse ângulo dele aqui, ó. Então, vamos pegar aqui os presets. Eu tenho aqui, ó, a extrusão que eu quero para aquela área. Então, ó, eu posso só aquela partezinha, tá vendo, ó, onde eu estou no momento trabalhando. Posso dar um twist. E aqui, como eu falei, eu coloquei um inflate, só que dele joga ali novamente. Deixa eu voltar aqui para o 120, tá? Aí agora eu posso pegar aqui, selecionar que área que é essa, certo? Aí eu tenho um glow, se eu quero metálico, e eu tenho aqui algumas outras pré-definições, ó. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui uma plástica, que é essa aqui, e ó, e ele já colocou para mim. E eu vou escolher uma outra cor. Vou pôr aqui o WhatsApp, mais verdinho, né? Tá lá. Então eu vou dar um OK. Certo? A parte interior eu vou mudar para um outro verde. Ó. E ele já fez para mim. Quero mexer nessa cinza aqui. Mesma coisa. Para ele eu vou dar um efeito um pouco mais metálico. Certo? Também num verde. Ó. Um pouco mais escuro. E tá lá. Então, logicamente, aqui eu posso dar a definição, eu quero mais para esse, mais para esse. E aí, em cada um deles eu consigo, ó, tá vendo que ele vai selecionando ali para mim, ó. Front, bevel e assim por diante. Então, essas são as faces que eu tenho para estar utilizando, que são o quê? Os materiais que eu possa estar utilizando aqui com ele. Então, ele me dá isto. Então, você está vendo que eu tenho aqui, ó, ambiente, certo? A cena em si, a visualização corrente, que é a minha câmera, a luz, então eu também posso brincar, ó, com essa luz, para onde eu quero, por exemplo, jogar minha sombra. Então, aí você tem sempre que ter uma ideia de onde está vendo. E aqui o próprio ícone em si, tá? Além disso, eu tenho aqui, ó, parte de inflate, bevel, front e assim por diante. Então ele me dá essas possibilidades aqui de poder estar trabalhando, certo? Então eu posso pegar meu bevel aqui, aumentar um pouco a parte metálica dele, dar um brilho, mexer um pouco mais com o arredondamento. E quando eu clico eu estou conseguindo. Legal é sempre acompanhar por aqui como que ele está ficando. Então, por exemplo, eu vou girar ele mais um pouquinho aqui assim. Aqui ele vai afastar um pouco, e aqui eu posso girar ele mais para cá. E aqui fazer isto. E aí eu tenho o meu símbolo do WhatsApp. Ó, cuidado sempre daqui, ó, posso que ele estaria afundando na minha cena. E aí eu teria ele ali, eu poderia colocar ali em cima o número, podia brincar com todos eles. Aí fica o critério daquilo que você está querendo fazer, tá? Aí é uma questão de brincar bastante aqui com o teu efeito. Cliquei fora, certo? Se eu fosse acrescentar um texto aqui, gente, seria a mesma coisa, tá? Então eu posso, vou voltar aqui, ó, voltou lá, mexe nas cores, mexe no material. Aqui, além disso, eu ainda tenho aqui, ó, refração, densidade, translúcido. Esses daqui são presets já semi-prontos.
Então eu só vou diminuir um pouco esse bevel, agora eu vou entrar na cena inteira, então. Eu acho que 120 ainda está muito, vamos pôr aqui uns 80 para ver. Acho que fica melhor, não fica tão pesado. E aí, logicamente, agora nós vamos para uma pausa, que vai ser o render. E esse render às vezes demora muito, tá? Então o que eu vou fazer? Tá pronto, depois eu vou colocar um texto aqui. Se fosse colocar um texto em 3D aqui era a mesma coisa, é só escrever o texto, ó, só para mostrar. Ó, eu vou pôr ali. WhatsApp. Logicamente que esse texto está muito grande. Vamos pôr aqui uns 120 para ele. E ainda assim é grande. E a mesma coisa, ó. Só dou um create aqui para ele. O texto passou a ficar em 3D também. E agora eu tenho dois ambientes, tá? Como eu não quero, ó, basta de quem eu estiver selecionando, é que ele vai me trazer essa possibilidade. Mas eu não quero texto. O texto eu acho que vai ficar meio pesado aqui. Então agora vamos voltar aqui na aba 3D, né? Current View, que é a visualização corrente que eu tenho. E agora qual que é o próximo passo? Clicar aqui. Aqui eu poderia colocar o tipo de luz, tá? Colocar mais luzes ali, mas não interessa. O que me interessa aqui por enquanto é o render. Cliquei aqui, ele vai começar o processo. E aí, lembrando, esse quadradinho ele vai fazer todo o processo de transformar os pixels na minha imagem final. Então eu vou dar uma pausa aqui nesse momento e eu retorno assim que tiver finalizado. Então tá aí, finalizado o render, tá? Eu posso voltar aqui nas minhas layers. Para eu poder trabalhar dentro desse elemento, eu converto ele. Então venho aqui, botão direito, converto num Smart Object para ele sair. Tá vendo? Eu posso agora brincar aqui com o meu gradiente, certo? Fazer um outro preenchimento. Aí vai do meu critério, certo? Aquilo que eu quero estar trabalhando dentro dele, tá vendo? Aqui ele está entendendo, inclusive, que tem uma certa transparência, ó. Eu posso colocar ele aqui, tá? E aí, lógico, vamos dar uma brincada aqui, já que eu estou mexendo com ele. E aí, eu poderia colocar ali, não com essa fonte, tá? Essa aqui é uma fonte mais, acho que é Stencil, se eu não me engano. É isso mesmo. Não é uma fonte legal, não para isso. Você pode brincar com qualquer outra, por uma Sofia Pro aqui mesmo. E lógico, vou aproveitar aqui a cor do meu logo para trabalhar ali com ela e aplicar um efeito de sombra, por exemplo, tá? Como aí vem como a sombra está jogada para cá, então eu vou jogar para cá também, para justamente usar a mesma luz global que eu já tenho ali, com menos spread. Aí, mais aqui assim, tá? Dá um ok aqui, fechei. E aí é só questão de selecionar tudo, né? E deixar bem alinhadinho. E está pronto o seu 3D. Então vocês viram que eu posso transformar uma arte, eu posso usar um objeto. Tudo isso que eu fiz com o objeto poderia ser usado o texto. E logicamente eu posso também criar outras simulações de 3D, conforme a gente viu no vídeo e no próximo exemplo a seguir. Bom, primeiro de tudo você precisa ter uma foto. Aqui eu já coloquei até inclusive, ó, o texto embaixo dela também. Eu vou aproveitar que eu vou dar um place no meu logo, tá? Já vou colocar ele aqui também. Então deixa eu só pegar ele aqui, porque ele também vai se mexer na tela. Vou pegar esse que tem o azul, né? Porque daí tem muito mais sentido. Opa, Photoshop novo, não precisa do Shift. V aqui só, eu vou colocar ele aqui no cantinho, tá? Vou aproveitar aqui a seguinte situação. Como ele está aqui, eu vou dar um Ctrl na camada. Não, mas aqui não precisa, eu posso fazer num X mesmo. Não, ó, vou dar um Ctrl na camada dele aqui justamente para quê? Eu vou criar uma nova, que eu vou chamar já de logo. Porque uma das coisas é justamente isto. Eu preciso ter os meus objetos preenchidos, vou usar esta cor aqui,
que é o 737373, e vou dar um Edit Fill. Vou pôr aqui que eu quero Foreground Color, cor de primeiro plano, e vou dar um OK. Então ele já preencheu ali para mim. E aí eu vou pegar esses dois aqui, já vou dar um Merge Layers, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar, vou tirar isso aqui, tá? Vou deixar ele assim, como ele está. E vou dar um File, Save primeiro, tá? Para ele salvar para mim aqui o PSD, beleza. Aí agora eu vou dar um File. Agora eu vou até fazer o seguinte, como ele está oculto. Eu vou deletar esse cara aqui. File, Save As. E vou pôr ele como um JPEG chamado Coffee. Ele vai dizer que já existe. Ok, sem problema. Beleza. Dou um Ctrl Z aqui para trazer de volta. Legal, tá ali. Primeiro passo é isso. Vou criar uma nova camada. Vou chamar ela de BG, que é o que eu preciso. E aí eu vou usar um gradiente. Esse gradiente ele tem que ficar... Deixa eu fechar algumas coisas que estão abertas aqui. Não. Ó, esse aqui também não. Esse gradiente ele vai ter que ficar mais ou menos como se fosse esse aqui. Então, por isso que eu diminui bastante. E eu puxo daqui de cima com o Shift pressionado até mais ou menos aqui. Ainda está muito claro embaixo. Então, novamente, pego daqui e puxo mais para baixo ainda. Vamos puxar mais um pouco. Aí, ficou mais ou menos como eu preciso. Então, eu preciso que ele mostre desta forma aqui para mim. Então, os elementos, Ctrl 0 para aumentar. E aí eu vou tirar aqui. O que eu preciso selecionar daqui? Bom, eu preciso também desse café 3D. Aqui, então, eu vou fazer o seguinte. Vou usar a Magic Wand Tool. Logicamente que na camada de fundo, né? Aqui, por ser preto, fica muito fácil de selecionar. Eu estou usando uma tolerância 100 para minha varinha mágica. Venho aqui, crio uma nova camada e ponho lá. Texto. Texto com Z foi sacanagem, né? Texto. Beleza. Ctrl D. Opa, melhor. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo só. Aí. O que faltou? Edit, Fill, Foreground. Beleza. Aí sim. Posso tirar. Então ele já ficaria desta forma. Vou selecionar aqui agora as mãos. Então eu vou puxar aqui um pouquinho mais para baixo. Vou usar aqui a Quick Selection, que é a mais rápida para poder fazer isso. Aqui eu já vou pegar essa parte aqui de baixo também. Então, aqui vem o cuidado, tá? A seleção aqui nesse tipo de recurso, ela é muito importante. Antes de qualquer coisa, essa imagem aqui é uma imagem free, eu peguei no Pexels. Tem até o crédito da imagem, esqueci agora, é RAW. Depois eu coloco lá na descrição também. Tá? Não vou abrir aqui de volta, deixa eu ver se está fácil aqui. No histórico. Deixa eu ver. É uma dessas daqui, deixa eu ver. A outra também era essa aqui mesmo. Então tá aqui quem é o dono da imagem, tá? Tem aqui, eu posso dar uma olhadinha aqui depois, ó. E eu vou colocar as informações também, ó, detalhes. Tá aqui, ó, RAW Pixel. Tá, então peguei no Pexels, ó, disponível para uso gratuito, não é necessário citar os créditos, mas eu acho que vale, tá? Se a pessoa disponibilizou lá, eu acho que é bem bacana divulgar isso. Aqui eu tenho que caprichar logicamente na mão. Vocês podem utilizar o colchete fechando para deixar menor o pincel, né? Ou abrindo, melhor abrindo, ou fechando para deixar ele maior. Se acontecer de fazer isso aqui, sem problema, uso Alt e retira. Então, só deixa eu ver aqui, barra de espaço para me ajudar a mover. Legal, fiz a primeira mão. O que eu faço? Qualquer momento, pode ser em cima do BG somente. Mão 01, Edit Fill. Beleza, Ctrl D. Vamos Ctrl mais aqui novamente. Vamos para a segunda mão. Então, novamente... Eu escolho aqui a minha Quick Selection e vou selecionar as partes que eu quero. Um pouquinho mais de zoom. Tá? Aqui o que acontece? Ela tem uma
mistura muito grande com o claro do fundo, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado apenas com isto. O legal é fazer teste com várias imagens, tá? Eu fui testando algumas, nem todas ficam legais. Como é um recurso novo, ainda tem muita coisa. Tem uns outros vídeos bem bacanas também na internet, já mostrando. Ó, aqui pegou uma coisa a mais, vamos tirar já. Você pode fazer com mais elementos. Aqui, ó, como ela está muito próxima, eu vou chamar minha ferramenta laço. Com o Shift pressionado, eu vou fazer manualmente isso aqui, ó. Tá? Então eu consigo deixar isso manual. Legal, o que mais? Aqui tá bom. Crio uma nova camada. Mão 02. Beleza, então eu vou ativar aqui. Ctrl D. Edit. Vou no Select. Eu não havia pintado. Tá? Aí, pronto. Então tô lá, que eu poderia variar um pouco as cores também, tá? Mas eu vou deixar dessa forma. E aí vem o macete. Eu vou vir aqui, dar um Save As. E depois da palavra da minha foto original, eu coloco um underline e coloco Depth, tá? D-E-P-T-H. Isso significa o quê? Profundidade. Então eu mudo aqui também para JPG e dou um salvar. Ok. Feito isto, deixa eu só vir por aqui que é mais fácil. Eu tenho aqui agora, então, ó, Coffee 3D, Coffee, tá? Def, essas duas imagens. Venho aqui para o meu... Eu vou pegar aqui e vou jogar na página do Multimídia Arte, até para não ficar tudo ali no Marcos Paulo, porque eu já acabei de jogar uma lá, né? Então deixa ele só carregar aqui. Abro aqui que eu vou para minha publicação. Chamo as imagens. E aí eu vou carregar as duas para cá. Então, C, ó, Coffee Depth. Quando você colocar desta forma, que ele começar a subir, o próprio Facebook vai identificar que é uma imagem para 3D lá. Ó. Ele já identificou, daí ele coloca ó, Creating a 3D Photo, tá? Então ele já consegue mostrar isso. Demora um pouco dependendo do que você estiver trabalhando para carregar todas as imagens. Tá? Vamos esperar só mais um pouquinho. Tá? Ó, e aí tá lá, ó, o logo meio que se perdeu lá em cima, tá vendo? Não tem problema. Então o logo talvez fosse legal não ter o 3D dele. Então vamos ver se é só isso, porque eu acho que até ficaria melhor. Então eu vou voltar aqui. Eu simplesmente faço isso. Excluo, tá? File. Save as novamente. Mudo para JPG. E aí, só deixa eu achar que eu já tenho ele aqui, é mais fácil jogar desta forma. Ok. E vamos subir novamente. Vamos ver se agora não vai dar aquele problema, porque senão vai ficar meio estranho o logo se mexendo daquele jeito, né? Ó, Coffee. Opa, ele continua mantendo ali. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Café, Coffee 3D, File, Save As. Vamos pôr aqui em JPG. Ah, eu salvei em cima do... Aqui, ó, Coffee Depth. Salva, sim. Ok. Deixa eu ver se era só isso mesmo, eu salvei errado. Agora tirou. Dá um abrir. Esperamos carregar. Aí, e aí pegou lá. Ó. O logo sai porque é da posição dele, já que o background também se mexe. Quando eu dou um publicar, ó, então ele vai fazer a publicação para mim. Deixa eu dar um atualizar aqui.
Tá lá. Então ele só tá ali avisando, ó. E conforme você vai rodando a tela, ó, ele vai mostrando. Bacana. Legal, faça um teste com 2 ou mais elementos, como eu fiz aqui nessa imagem aqui, tá? Aonde eu coloquei o desktop, ó. Então, tirando o Dreams, ó, todos os outros elementos estão se mexendo. Eu vi alguns já que o pessoal usou Star Wars. O que pode acontecer, ó, dependendo da cor, se ela não, o contraste que ela tá com o fundo, ele pode dar aquela sombra ali, aquele borrado, tá? Eu vi uma pessoa usando na publicidade isso numa batata frita e ficou meio borrado. Então, assim, é uma coisa bacana, só tem que tomar um pouquinho de cuidado, beleza, gente?